Estamos aqui novamente para continuarmos lendo a Bíblia. Vamos? Pega a sua Bíblia e vamos ler. E hoje vamos ler 1 Tessalonicenses. E você é nosso convidado e nossa convidada a ler toda a Bíblia conosco. Bom dia, Lourdinha. Bom dia, Missy. Ontem lemos Colossenses e hoje vamos ler 1 Tessalonicenses. Em nome de Jesus. E para que o Senhor continue conosco, para que seja Ele trazendo as revelações para nós, vamos colocar esta live na presença dEle. Oremos? Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Pai. Mais um dia buscando nos aproximar mais de Ti por meio da Tua palavra, meu Deus. Nós nos colocamos à Sua disposição, meu Deus, para que o Senhor possa falar conosco. Possa trazer ao nosso coração, nossa mente, nossa alma, o nosso espírito, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para nós por meio dessa carta de 1 Tessalonicenses. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, trazendo revelações, trazendo sabedoria divina, Pai, para que nós possamos entender claramente tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui quase concluindo já o Novo Testamento. Nós já estamos em Tessalonicenses. O Senhor tem nos abençoado, nos dado saúde, disposição para a gente continuar. E a gente espera nele que vamos ler não só o Novo Testamento, mas nós vamos ler o Antigo Testamento também. Amém. Vamos começar. 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses 1 também é uma carta paulina. Tem 5 capítulos, 89 versículos. O autor é Paulo e foi escrita entre 50 a 51 anos depois de Cristo. Tessalonicenses 1 é uma carta de Paulo à igreja em Tessalônica, encorajando os crentes em sua fé e esperança na segunda vinda de Cristo. O livro destaca a vida piedosa, a alegria na tribulação e a santificação contínua dos crentes. A preocupação de Paulo com aquele pessoal tessalonicenses, na permanência deles, na santidade deles, na volta de Jesus, pegassem eles santos, sem pecados. Vamos conhecer essa carta de Paulo. Quem já conhece, vamos ler novamente, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar de uma forma diferente conosco hoje. Lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. Como sempre, Paulo nunca está só. Paulo está acompanhado, assessorado de outros homens de Deus com ele. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Bom dia, José Edson. Estamos iniciando 1 Tessalonicenses. Vou reiniciar aqui. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Como eu dizia, Paulo nunca estava só. Paulo sempre estava assessorado de outros homens com a mesma fé dele. E é também para nós. A gente precisa pegar esses exemplos. Nós nunca podemos andar só quando se fala de fé cristã. Porque nós sozinhos nós vamos esfriar a nossa fé. Nós precisamos sempre andar com pessoas que também comungam dessa fé. Que também é cristão, que também busca o reino de Deus. Graça e paz a vocês. Ação de graças pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses. Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os nas nossas orações. Lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra,
mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então Paulo diz aqui, vocês não receberam o Evangelho só por meio de palavra, mas por meio de exemplos. Que a gente também, que nós também, que o nosso testemunho de vida também sirva para que as pessoas se animem a ser cristão. Não só, a gente não leve só a palavra para as pessoas, mas que a gente também, nosso comportamento, nosso agir, nossas ações, ela também sirva de exemplo, de motivação para que as pessoas vejam de fato que a gente tem uma vida diferente. Você é cristão? Você é diferente. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda parte. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Paulo faz grandes elogios àquele povo, porque ele fala que eles receberam com alegria o Evangelho. Eles não tiveram dificuldade e nem oposição em aceitar o Evangelho, em seguir a Cristo. E a fé deles é tão grande que eles estavam servindo de exemplo para outras pessoas. E que nós sejamos assim também, exemplo na fé, que a gente não desista nas dificuldades, porque ser cristão não significa estar livre dos problemas, das dificuldades. Muitas vezes nós ouvimos isso. Tem muitas pessoas que trabalham o Evangelho assim. Vem para Cristo, que você está livre de todos os problemas, vai ser só sucesso. E aí as pessoas se frustram. Porque, na verdade, ser cristão não significa estar ausente das dificuldades, dos desafios. Muitas das vezes é até pior. Pior no sofrimento, pior nas tentações, que eu quero dizer. Mas nós temos a certeza que nós temos uma luz, alguém que está conosco, nós não estamos mais só. Eu falo nas tentações porque quando você faz uma decisão de ser cristão, que o inimigo ele vai te tentar, com certeza. Se você não era tentado antes, porque você não era uma ameaça para o inimigo, para Satanás. A partir do momento que você toma uma decisão de ser cristão e de defender, de levar o Evangelho, você passa a ser um alvo do inimigo. Mas aí Paulo, nós lemos ontem que Paulo falava, se alegrava na tristeza, no sofrimento. Por quê? Porque quando você está sendo tentado por o inimigo, é sinal que você está sendo útil no reino de Deus. É sinal que você está fazendo alguma coisa diferente para o reino de Deus. Isso demonstra que estamos levando a palavra para quem ainda não a conhecia. Que estamos levando a palavra para aquelas pessoas que o Senhor quer de fato resgatar. E aí o inimigo ele fica chateado. Por isso a nossa vida ela pode sim enfrentar problemas, dificuldades, desafios. Mas Paulo venceu. Jesus venceu por nós. Então não estamos só. Mas nós não vamos pensar dessa forma. Se eu sou cristão agora está tudo bem, não vou ter problema. Pelo contrário, vamos sim enfrentar desafios. E muitas das vezes, até dentro da nossa própria casa, com nossos amigos, no trabalho. Porque levar a palavra do Senhor, a pessoa precisa ter, de fato, assumir de fato. Falar, eu sou cristão e defendo e vou em frente. Porque vai receber críticas, com certeza.
E aí muitas pessoas não estão preparadas para as críticas, porque foram alimentadas dizendo o contrário, né? Que seria bênção, só glória, só vitórias, não teria luta, não teria sacrifícios. Mas sim, teremos sim. Mas nós temos a certeza que nós vamos vencer esse desafio, esse sacrifício. Porque nós temos Cristo, Ele morreu na cruz por mim e por você. Então, aqui fechou o capítulo 1, vamos para o capítulo 2. O ministério de Paulo em Tessalônica. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Mas, como vocês sabem, apesar de termos sofrido e sido insultados em Filipos, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar a vocês o evangelho dele em meio a muita luta. Olha aqui uma prova. Para levar o evangelho. Aqui Paulo estava cumprindo um mandado de Senhor, cumprindo uma palavra de Deus. Mas ele enfrentava problemas, enfrentava desafio o tempo todo. Mas ele não desistiu. Porque levar o evangelho é justamente isso. É enfrentar desafio, é vencer um leão todos os dias. Versículo 3. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem na intenção de enganar vocês. Pelo contrário, falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou o evangelho, não para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Então não temos que ficar preocupados com os insultos do homem aqui nessa terra, porque nós não estamos aqui para agradar a homens, para agradar a pessoas. Nós devemos estar preocupados em agradar a Deus. Aqui a gente vai realmente ser criticado, muitas das vezes. Tem pessoas que criticam, porque a gente lê a Bíblia todos os dias. Mas não estamos lendo para pessoas. Nós estamos lendo para nos aproximar mais de Deus, para a gente conhecer a palavra, para a gente saber diferenciar o certo do errado, para a gente ouvir mais a voz de Deus, ter um relacionamento mais próximo com o Senhor, ter essa intimidade com Deus, não porque nós queremos agradar a pessoas. E aí Paulo está colocando isso. Preocupe em agradar a Deus, esquece em agradar as pessoas, que senão nós vamos nos frustrar. Miriam, bom dia. Maria Marques, bom dia. Estamos no segundo capítulo de 1 Tessalonicenses, versículo 5. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Também não buscamos a glória de homens, que quer de vocês, quer de outros. Versículo 7. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como a mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Então Paulo, ele lutava, ele se esforçava, ele doava a sua vida para aquela igreja, pelos Tessalonicenses. Porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga para pregar o evangelho de Deus a vocês, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês. Então aqui mais uma vez tem uma prova para nós que levar o evangelho para outras pessoas não é uma coisa muito simples. Exige esforço, exige sacrifício, exige doação. Doação de tudo, de tempo, de recurso financeiro, disposição e coragem de enfrentar as pessoas, de enfrentar as críticas. Então Paulo colocou aqui da fadiga que ele passou e do trabalho esgotante e da fadiga para levar o evangelho para aquelas pessoas. Mas ele não desistiu. Que nós também possamos enfrentar esses desafios e levar a palavra para quem precisa. Versículo 10. Tanto vocês quanto Deus são testemunhas de como nós portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem.
Também sabe que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, encorajando, consolando e testemunhando para que vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e para a sua glória. Então, era esse o objetivo de Paulo. Que eles, aquele povo, aquela igreja, vivesse de forma irrepreensível. Que o Senhor encontrasse aquele povo santo, sem interferência desse mundo na vida deles. E o Senhor continua preocupando conosco também hoje. Que as interferências desse mundo não nos corrompa. Que o Senhor ele nos encontre aqui de forma santa. Versículo 13. Também agradecemos constantemente a Deus o fato de que, ao receberem a palavra de Deus que ouviram de nós, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Portanto, irmãos, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judeia, pois também sofreram da parte dos seus próprios, porque vocês também sofreram da parte dos seus próprios compatriotas. Já estou criando a palavra por conta aqui, gente. Compatriotas. As mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram por parte dos judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Então aquele pessoal de Tessalonicenses, os Tessalonicenses estavam passando por sofrimento também. E aí Paulo leva um consolo para eles. Lembra que os judeus também fizeram isso e acabaram crucificando Jesus, mas vocês vão permanecer firmes. Vocês podem permanecer firmes, porque a fé de vocês é grande. Que nós também possamos nos assegurar nisso. Lembrar que tudo aquilo que o Senhor passou, tudo aquilo que Jesus passou, não chega aos pés da dificuldade, do problema, do desafio que nós possamos passar aqui hoje nessa terra. Então, qualquer situação que a gente possa passar, o Senhor já falou por nós. O Senhor já levou para nós. E Ele disse, tenham fé. Nesse mundo terão aflições, mas fica firme aí, porque eu venci. Então você também vai vencer. Eu também vou vencer. Porque nós estamos em Cristo. Nós temos Cristo conosco. O Espírito Santo de Deus está em nós. Então, não significa que não vamos passar por dificuldades, por problemas. Porque Jesus, que era Deus, passou, imagine nós. Mas nós vamos vencer. É isso que Ele está nos dizendo. Vou voltar aqui, gente. No 14. Portanto, irmãos, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia, pois também sofreram da parte dos seus próprios compatriotas as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram por parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. Dessa forma, eles sempre acumulam os seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Então, quem está levando o evangelho vai sofrer tentações para que esse evangelho não seja levado para os gentios, quer dizer, para aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Então, vai existir realmente conflito. Bom dia, Digé, Juscelia, bom dia. Luísa, bom dia. Cláudia, bom dia. Estamos no 2º capítulo de 1 Tessalonicenses. E versículo 17. Paulo deseja rever os Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para ver-os pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu,
Como assim, gente? Satanás impediu Paulo de fazer aquilo que estava no coração dele. Então, Satanás está tentando mesmo, ele não está sossegado. Existe uma guerra, uma batalha invisível que eu e você, que temos Cristo conosco, nós enfrentamos. E muitas vezes não. Aquele que não tem Cristo, ele não enfrenta. Ele é o próprio tentador, ele está ali do lado. Então, como é que ele vai tentar aquilo que já é dele? Ele está tentando aquilo que não é dele para ele ganhar aquela pessoa. Nós não podemos dizer que ser cristão é estar livre dos desafios, dos problemas, como a gente falava anteriormente. Eu mesmo, Paulo, o quis não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos diante do Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Quer dizer, porque aquele povo, eles eram cristãos fiéis à palavra do Senhor, ao Evangelho. Então, fechamos o capítulo 12 com essa certeza de que não estamos livres das tentações, que Satanás, ele nos tenta. E nós precisamos estar firmado e guardado com as armaduras próprias do Senhor, com a armadura de Deus. Não é só com uma peça não, com todas as peças, assim como nós vimos lá em Efésios. E uma delas, essa armadura do Senhor, a arma de ataque e a arma de defesa é o quê? A Bíblia. Precisamos ler, conhecer a palavra, para a gente saber manusear essa palavra, porque foi com ela que Jesus, ele se defendeu e também atacou o inimigo quando ele foi tentado lá no deserto. E as demais armas que está lá em Efésios, nós precisamos tomar posse dela. E não devemos ter medo não, de Satanás de forma alguma. Nós devemos estar preparados para a gente atacar e também nos defender. Capítulo 3. Portanto, uma vez que não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Mas enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, a fim de que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Mais uma vez ele coloca aqui. Essa carta aqui, Paulo, ele não está aqui chamando a atenção, como as outras, né? Ele não repreende, ele apenas motiva, ele apenas incentiva, elogia. É uma carta que é boa para se ler, porque não tem assim, correções. Então, mas ele aqui coloca alertas para nós, para mim e para você, as tentações que um cristão enfrenta. Não é pode não, enfrenta. Versículo 4. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse e tornasse inútil o nosso trabalho. Paulo estava angustiado, preso, sabia das tentações que o pessoal lá de Tessalônica estava passando, estava com medo daqueles tentadores mudar a fé daquela igreja, daquele povo. Então ele mandou Timóteo, como ele não pôde ir, ele mandou Timóteo para animar aquelas pessoas, para fortalecê-las em fé, para que evitassem de retroceder na fé. O cuidado do apóstolo Paulo com os seus liderados. As boas notícias trazidas por Timóteo. Versículo 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos tanto quanto queremos ver vocês. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos encorajados por causa da fé que tem.
porque Timóteo, ele veio trazendo boas notícias daquele povo. E aí alegrou também o coração de Paulo. Versículo 8. Pois agora vivemos, uma vez que estão firmes no Senhor, como podemos ser suficientemente gratos a Deus em relação a vocês? Por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia oramos intensamente para que possamos vê-los e suprir o que falta à sua fé. Versículo 11. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Versículo 12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, tanto quanto o nosso por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Então a preocupação dele da volta de Jesus é encontrar aquele povo em santidade. E é para nós também. Que o Senhor nos encontre aqui também em santidade. Nos encontre aqui trabalhando por Ele, trabalhando para o reino do Senhor, divulgando a palavra dEle, divulgando o Evangelho. Que Ele não nos pegue dormindo, sem fazer nada, para o reino de Deus. A vida que agrada a Deus. Capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como deve viver e agradar a Deus. E de fato, estão vivendo assim. Agora pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus que continue crescendo nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos da parte do Senhor Jesus. Conhecemos a palavra, o Senhor espera que a gente cresça. Não que a gente fique estagnado ali, só com aquele conhecimento ali. Aí eu aceitei a Jesus, estou indo para a minha igreja e pronto. O Senhor espera um crescimento espiritual, um crescimento em conhecimento da nossa parte. Versículo 3. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Então, essa questão da imoralidade sexual é muito trabalhada aqui por Paulo, porque ele sabe que é uma das tentações fortes da carne, do ser humano. Principalmente, ele coloca aqui, dos pagãos, daqueles que não conhecem o Senhor. Mas isso também é para quem conhece o Senhor, porque ele está aqui trabalhando com igreja. E uma igreja de um povo, de uma fé viva. Então não era de um povo desobediente, era de um povo obediente. E o Senhor está falando para nós também. Para que quem é solteiro, tenha cuidado. A relação sexual é depois do casamento. E para quem é casado, que seja fiel também, que não tenha impurezas no seu relacionamento com o seu cônjuge. Versículo 6. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quanto se trata de todas essas práticas. Quem vai nos julgar não é o nosso irmão, é o Senhor. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Já lemos várias vezes, nos livros que lemos, que a tentação, ela existe, ela é servida para nós na bandeja todos os dias. Não é um dia só, de vez em quando, é todos os dias. Principalmente hoje que temos internet. Então, todos os dias somos tentados. Mas a tentação, ela é só uma opção. Nós temos duas saídas. Aceitar aquela tentação ou nos apegar ao Senhor e nos defender dela. Então, e o Senhor nos chamou para a gente defender, para a gente dizer não para a tentação e dizer sim para o Senhor. Versículo 8.
Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que procedam assim cada vez mais, amando uns aos outros. Versículo 11. Esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que lhes dizem respeito e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então, quando ele coloca aqui aos olhos dos que são de fora, ele está dizendo para aqueles que não são cristãos. Nós precisamos cuidar para a gente não abusar do irmão e também não deixar que os irmãos também muitas das vezes chegamos a usar da boa vontade dos irmãos. Por exemplo, chegou um irmão novo na igreja, aí a gente vê que ele é talentoso, a gente começa a usar aquele irmão para assumir várias funções dentro da igreja. E aí ele acaba, o tempo dele ficando muito preso na própria igreja e ele deixa a sua própria vida sem cuidados. Deixa os seus filhos, sua casa, seu cônjuge. E isso o Senhor está falando. Cuidado para você não ser usado de uma forma abusiva. E também para que nós também não podemos fazer isso com o outro. Porque muitas das vezes a gente observa, e até líderes de igreja espirituais, que os seus filhos dão trabalhos. Por quê? Muitas das vezes ele deixou de cuidar dos seus filhos para cuidar das coisas da igreja. Fica o tempo todo lá na igreja, cuidando dos outros, mas deixa a sua própria casa sem cuidados. E o Senhor fala aqui, cuidado, esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que lhes dizem respeito e trabalhar com as próprias mãos, como nós nos instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora. Quer dizer, nós precisamos ter uma vida tranquila, não atormentada, não endividados, não passando necessidade, não pedindo migalhas para os outros como coitados. E ele está colocando isso. E não depender de ninguém, ficar dependendo de ofertas de um irmão, ficar pedindo. Isso é feio para o cristão. Ele está colocando, vamos trabalhar com nossas mãos e ter cuidado com isso. Porque se você fica preso o tempo todo dentro de uma igreja, você vai cuidar das suas coisas? Você não vai. Então nós precisamos servir a Jesus com decência. Isso começa dentro da nossa própria casa. Versículo 13, passagem que fala, eu vou ler aqui. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Para que a gente não aproveite do irmão, da disponibilidade do irmão, do conhecimento do irmão, da vida financeira do irmão, da vontade, do amor do irmão, mas que a gente possa saber dosar e até orientar essa pessoa. Você vê ela o tempo todo assumindo várias funções dentro da igreja, aí você pensa, ele está muito preso aqui dentro e ele está deixando com certeza a sua família, está deixando de fazer o seu papel dentro de casa, porque você não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, Paulo também traz uma orientação aqui, para que nós vivamos de uma forma tranquila, em paz, para que o descrente veja na gente essa paz e assim a gente poder conquistá-lo. Porque se ele vê a gente atribulado, endividado, cheio de doença, com a casa toda bagunçada, os filhos perdidos, ele vai falar, não quero essa vida para mim não, porque uma vida dessa aí, Deus o livre. Então é nesse sentido, creio. Versículo 13, a vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Quer dizer, quem já foi, quem já partiu, mas partiu crendo em Deus, mesmo antes da vinda do Senhor, para ficar tranquilo que o Senhor,
Ele vai resgatar na volta do Senhor Jesus. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivemos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Porque, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ele está trazendo uma paz, uma tranquilidade, acalmando as pessoas. Que aqueles que morreram antes, mas morreram crendo na palavra do Senhor, morreram crendo em Deus, pode ficar tranquilo que o Senhor ele vai ser ressuscitado. Na voz da trombeta, Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que estivemos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Então ele fala tanto dos que se foram antes, conheceu Jesus, aceitou Jesus, morreu antes da vinda do Senhor. E aqueles que o Senhor vem e vai pegar a pessoa ainda em vida, vai ser arrebatado. Então, portanto, console-se uns aos outros com estas palavras. Então, é nosso papel dizer às pessoas que elas têm, sim, garantido na palavra do Senhor. Aqui tem outras passagens também que dá essa garantia. Que as pessoas possam ficar tranquilas. Que estarão no reino de Deus com Jesus. Que o Senhor volta para buscar. Assim nós fechamos o capítulo 4 com essa alerta, com essa orientação, com esse consolo, com essa paz, com essa esperança. Portanto, console-se uns aos outros com esta palavra. É a última orientação que Paulo deixa para aquele povo tessalonicenses e para nós também. Que a gente leve essa palavra para as pessoas, consolando-as. Capítulo 5. O dia do Senhor. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quer dizer, o ladrão manda recado falando que hora que ele vai? Não manda. Ele vem de surpresa. Assim ele fala, o Senhor também vem assim, de surpresa. Ele não vai nos avisar. Quanto disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles. Com as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Eu e você. Nós temos Cristo conosco. Então, nós temos essa garantia, essa tranquilidade, essa paz. Mas para isso nós precisamos manter em obediência até a volta do Senhor. Versículo 5. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, de noite dormem. Os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus. Ele morreu por nós para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. É dia e noite, ligado a Jesus. Quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, encoraje e edifique uns aos outros, por como de fato vocês estão fazendo. Então, é uma orientação para nós também, que nós possamos, o tempo todo, orientando as pessoas, levando a palavra do nosso jeito. Cada um tem seu jeito. E cada um de nós tem aquelas pessoas que o Senhor já destinou para que eu e você levássemos a palavra. Instruções finais. Versículo 12. Irmãos,
pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforcem no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os ademoestam. Versículo 13. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, e ademoestem os ociosos. Conforte os desanimados. Auxilie os fracos. Sejam pacientes para com todos. É nossa missão. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns com os outros e para com todos. Alegre-se sempre, ore constantemente. Orientações para nós. Alegre-se sempre, ore constantemente, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Então o Senhor, ele coloca que a gente não rejeita as profecias, mas nós precisamos colocar à prova. E como é que a gente coloca isso à prova? É trazendo para a palavra, conferindo se de fato o que foi pregado ali é o que está dizendo o Evangelho do Senhor para a nossa vida. Mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afaste-se de todo tipo de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, ore por nós. Saúde todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encorajo vocês lerem esta carta a todos os irmãos. A todos. A orientação aqui foi para aquele povo. Mas se chegou a mim e a você, é para a gente também ler para todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. E aqui nós concluímos 1 Tessalonicenses. As instruções finais da carta de 1 Tessalonicenses que Paulo nos deixou. Eu quero finalizar lendo ela aqui novamente para ficar gravado no nosso coração. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os ademoestam. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que ademoestam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Alegre-se sempre, ore constantemente, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afaste-se de todo tipo de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Que bonito. Do apóstolo Paulo, as orientações que ele colocou. Devemos nos preocupar com os ociosos, aqueles que estão longe da palavra. Muitas das vezes é porque não teve a oportunidade de conhecer ainda. Que a gente chame para conhecer a palavra, para que se envolva com as coisas de Deus. Ele chamou a atenção para tudo, para a gente ter paciência, para a gente não vingar, não pagar o mal com o mal. Esqueça a vingança. A justiça ela é de Deus, não cabe a nós. Então Paulo vem trazendo
E o cristão alegre-se sempre, não foi falou de vez em quando, é sempre. Nós precisamos mostrar alegria. Ore, não falou ore de vez em quando, ore constantemente. Dê graças em todas as circunstâncias. Todas, porque se a nossa vida que está conduzindo é o Senhor, tudo que acontece vai, mesmo que naquele momento é ruim, mas o Senhor ele vai fazer aquilo, ter um retorno diferente do que a gente está sofrendo naquele momento. Não apague o espírito. Então existe sim como a gente apagar o espírito. Tem como a gente, de vez em quando a gente fala que nós apagarmos esse espírito, nos afastando da palavra do Senhor, distanciando daquilo que é de Deus, saindo, deixando de frequentar a igreja, a comunhão com os irmãos, nos envolvendo com coisas que desagradam ao Senhor. Tudo isso faz com que a gente apague o espírito. Não trate com desprezo as profecias. Todas as pregações nós não devemos desprezar ali, criticar, mas devemos abrir o nosso coração e colocar à prova, ver se aquilo que está sendo pregado para nós é de fato vindo de Deus, se está na palavra, e a gente reter aquilo que é bom, e aquilo que não é bom a gente descarta. Então ele ainda colocou afaste-se de todo tipo de mal. Afaste. Então se a gente viu que tem um sinal do mal, que a gente se afaste daquilo. E ele ainda colocou que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Então é Deus. Então por isso nós precisamos ter essa dependência do Senhor. Porque é Ele que vai nos santificar. Não é o nosso esforço, não é as nossas ações, não é aquilo que a gente faz de bondade para o outro. Isso é interessante, é bom e é necessário que o cristão faça. Mas não resulta nisso. Resulta na entrega nossa para o Senhor. Aquele que o chama é fiel e o fará isso. Então, que é Jesus Cristo que fará isso por nós. Nos santifica. Com esses versículos que a gente fecha aqui, 1 Tessalonicenses. Amém? E o Senhor está nos abençoando, nos dando coragem, nos dando ânimo. E estamos aqui, firmes, lendo. Vamos orar para a gente entregar essa leitura? Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de leitura. Senhor, obrigada pelas Tuas palavras, pelo Teu agir em nós. Nós te pedimos, Pai Celestial, nos dê sabedoria, Pai, do alto, para que possamos viver firme na Tua fé, na Tua presença, Pai. Para que a gente possa levar também a Tua palavra para outras pessoas. Nos dê, Pai, espírito de ousadia, nos dê entendimento, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos animando, Pai, para que nós possamos também animar outras pessoas, outros irmãos, na Tua fé, meu Deus. É essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, minhas irmãs. Amém, meus irmãos. Aqueles que vão assistir depois, que possam viver essa palavra. Não só ler, mas viver também. Colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém?